leitura, eu gostaria que vocês permanecessem com a Bíblia aberta, que eu vou falar aqui outros versículos dentro da palavra, para vocês entenderem melhor o que fala sobre essas coisas, a consequência do pecado. Vamos lá. Versículo 36. Depois enviou um rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saia nem para uma e nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que sair e passar o ribeiro de Cedron, saiba de certo que morrerá. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abardou o seu jumento e foi a Gate, para Aquis, a buscar aos seus servos. Assim foi Simei, e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíre para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás. E tu me disseste: boa é essa palavra que eu ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabe tu que toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Pode vos sentar com a Bíblia aberta, amém? Deixa eu te explicar, aleluia, esse texto aqui. Havia 3 sujeitos no rei de Salomão que estava já no dia contado, que já estava já mirado pela a teocracia real, que era o reinado de Salomão vindo de seu pai. A Bíblia diz que havia ali, sabe, Adonias, Joabe e Simei. 3 histórias diferentes uma da outra, mas com as suas sentenças já sentenciadas pela teocracia, pela corte, pelo que estava no trono, que era Salomão. Veja bem, Adonias, Joabe e Simei são 3 exemplos de consequência de pecado que fez que eles perdessem as suas vidas por ter cometido um erro lá atrás e não ter vigiado em suas travessuras. Mas por que eu quero falar do caso de Simei, do versículo 37 em diante? Porque Simei foi um caso assim muito oral. Foi um caso que não usou de ação física e de força bruta, mas foi somente oral. O pecado que saiu da boca de Simei alcançou ele aqui na frente do rei de Salomão.
sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 16. Eu quero te mostrar qual foi o pecado que Simei cometeu diante de Davi, pai de Salomão, que agora é rei em 1 Reis, da qual nós lemos no capítulo 2. Em 2 Samuel, capítulo 16, você vai ver qual foi o pecado, a mancha, né, que Simei cometeu diante de Davi, que chegou até ao seu filho Salomão, da qual ele fez justiça no seu reino. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então, capítulo 16, versículos 6 e 7. Amém? Diz assim: e apedrejava com pedra a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo de todos os valentes ia à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Eu gostaria, aleluia, que você também prestasse atenção, louvado seja Deus, sabe, num versículo 12 desse capítulo que nós estamos lendo, capítulo 16, 12. Diz assim, ó: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Deixa eu te explicar. Aleluia. O que aconteceu? Simei se sentiu indignado por Davi da liberdade, da ali legitimidade a um dos servos de Saul, a tolerância que, né, pertencia aos seus servos, né, seu servo Jonathan, né, ali, que já tinha morrido, que era o seu filho. Então ele deu legitimidade a esse servo que enganou Davi, né, Ziba, e esse Simei, ele ficou revoltado e começou a amaldiçoar Davi e seus soldados. Quando Davi fugia da presença de seu filho, que se voltou contra ele, contra o seu reino. Você pode ver que Davi estava correndo de Absalão, seu filho, que se voltou contra ele na rebelião que teve, né, dentro da casa de Davi. Mas por que isso aconteceu? Está dentro do texto da pregação, consequência do pecado. Lá atrás, a casa de Davi já começou com um erro, quando ele deita com Betseba e quando há ali também, aleluia, aquela relação entre o filho de Davi com a sua filha, com a sua concubina. Então as coisas já começam a desandar dentro do reino. Mas o que me chama a atenção é que Simei aqui amaldiçoa Davi junto com seus soldados. E Davi está passando por um momento difícil. Ele está sendo perseguido pelo filho dele, querendo roubar o reino dele, querendo dar golpe de estado no reino dele, querendo, sabe, passar o quê? À frente dele. Então você vê que agora Davi também começa também a colher, começa também agora a sofrer as consequências de alguns erros que cometeu lá atrás. Umas falhas que aconteceu lá atrás, agora está começando a criar perna agora. Está começando como é que se dá o nome? Forma agora. Então Davi, ele pega e fala assim no versículo 12: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. O que Davi quis falar? Ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus bondoso, e ele está vendo, né, essa desgraça que eu estou vivendo, e ele vai me dar solução. Foi isso que Davi quis falar. Porque
Davi sabia muito bem a quem ele servia e a quem ele confiava. Mas voltando para o capítulo de 1 Reis, capítulo 2, o que me chama a atenção, você pode até ver na sua Bíblia aí, que Salomão, ele foi bem enfático, coerente e verdadeiro. Ele no versículo 37, ele fala assim, porque há de ser que no dia em que saíres e passarem o ribeiro, dizendo, saiba de certo que morrerá e o teu sangue será sobre a tua cabeça. Ou seja, Salomão falou mais ou menos assim para si mesmo, eu vou fazer um acordo contigo. Você mora aqui no Jacaré, não mora? Então, você hoje não vai ficar aqui no Jacaré, vai ficar lá no Manguinho. O dia que você sair do Manguinho e vir para o Jacaré, eu te mato. E aí eu não vou ter culpa diante de Deus. Vamos fazer essa aliança? Ele foi e aceitou. É mais ou menos assim. Salomão falou, você não vai sair lá de Jerusalém para lugar nenhum, vai ficar lá dentro. Até que Salomão fosse o quê? Morto. Porque a aliança naquela época era algo muito o quê? Era muito de verdade, verdadeira. A palavra, ela era o tesouro daquela antiguidade. A palavra, naquela época, era, entendeu? O certificado dado pelo juiz desembargador hoje no nosso tempo. Então o que acontece? Quando Davi morreu, ele passou para Salomão. Então Salomão lembrou das palavras dos seus pais, de todos os seus inimigos e adversários. Então Simei entrou nessa lista. Ou seja, Salomão já tinha fazido justiça contra Adonias, Joabe, mas Simei, ele deu uma oportunidade para ele viver mais. Porque Joabe, e Adonias, ele matou. Mas Simei, ele falou assim, vou te dar um conselho, vai lá para o Manguinho, faz uma casa lá e fica morando lá. Porque se você vir aqui no Jacaré, eu te mato. Foi mais ou menos assim a conversa. O que aconteceu? No versículo 39. Olha o que diz aí, Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Quis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo, eis que teus servos estão em Gate. O que aconteceu? Simei, ele foi lá para Gate, aliás, Gate não, para Jerusalém. E lá, ele tinha servos, escravos, que ficavam à dependência dele. Esses escravos fugiu e foi para a cidade de Gate, fora de Jerusalém. Simei, ele se sentiu o quê? Prejudicado. Por quê? Porque ele precisava daqueles escravos. E ele ficou sabendo que estava lá em Gate. Então o que ele fez? Ele pegou e saiu de Jerusalém. E foi lá em Gate e pegou os seus escravos e trouxe para Jerusalém de novo. Mas ele esqueceu de um detalhe. A parede tem ouvido. Você está na tua casa, mas seu vizinho está te vigiando. Você está trabalhando, mas o seu colega está te vigiando. Você sai de casa, entra, tem pessoas te observando. Não precisa eu falar para você quem eu sou. Muitas pessoas vão dizer quem nós somos. E aquele que usar de bom testemunho vai ter a sua paga, a sua consequência. É o que acontece e é o que aconteceu nos tempos de Simei. Ele saiu de Jerusalém, pessoas estavam de olho nele, vigiando ele, e falaram para o rei Salomão. Rei Salomão chamou ele até a sua presença, já com a sentença na mão, que era a morte. O rei Salomão, ele diz assim, a Simei, no versículo 42. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse, não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo,
no dia em que sair para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerá? E tu me disseste, boa, é essa palavra que ouvi? Olha só, o que Salomão fala para ele depois de 3 anos. Você vê que as pessoas na antiguidade, eles tinham uma memória muito boa em termos de acordo. Eles não esqueciam, aleluia, a pregação de janeiro do ano passado. Eles guardavam. Eles não ficavam despercebidos qual era o horário e o dia do culto. Eles não ficavam, sabe, despercebidos, aleluia, sabe, qual é a função, qual é a maneira de ele se comportar na presença de Deus. O rei sabia muito bem que Simei ia morrer. E o rei não usou de sentimento, ele usou da sentença, da palavra. Mas pastor, por que essa pregação? Porque o pecado, ele traz consequências na sua vida. Mas aí talvez você vai falar assim, mas pastor, lá em Romanos, né, vamos lá, para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Talvez você vai falar assim, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Talvez a pessoa vai fazer esses argumentos, né? Dentro dessa pregação. Achou? Romanos 6, 23? Achou aí todo mundo, amém? Glória a Deus. Achou aí, pastor? Amém? 6, 23. Dá pensa aí? Glória a Deus. Então está escrito aí, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Simei, ele vivia pela lei, e hoje nós vivemos pela graça. Mas por que nós viveremos pela graça, nós vamos viver na prática do pecado? Claro que não. Por isso que a consequência do pecado te alcança. No versículo 12 do capítulo 6 de Romanos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em seus desejos ou concupiscência. E não tem pouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, hoje o pecado ele não tem como te matar. O pecado hoje ele não tem como te matar, você estando na graça. Você estando na palavra, você estando, entendeu? Na obediência, não tem como te matar. Mas o pecado, ele pode te aprisionar. Sabia disso? O pecado, ele pode te aprisionar. Por que ele pode te aprisionar? Porque o pecado, ele te prende debaixo de uma escravidão. Ele te faz escravo, né? Ele te faz escravo de algo que você está preso, não por vontade de Deus, mas por vontade da sua carne. Quando Simei saiu de Jerusalém e foi para lá, para Gate, atrás dos seus 2 servos, ele foi pensando, sabe em quê? Em recuperar os seus escravos para a sua vinha, né? Lá para o seu trabalho. Ele não pensou, sabe, aleluia, no trato,
ali no mandamento, no juramento, que ele fez com o rei Salomão, que está no versículo 43 de 1 Reis, no capítulo 2, ó. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor e nem o mandato que te mandei. Então, o problema de muitas pessoas hoje, de estarem, sabe, colhendo algumas consequências que vêm sobre suas vidas, é de não guardar, sabe, o que é dito, o que é falado, o que é ensinado, o que é, entendeu, assim, disseminado entre a comunidade ou entre os irmãos. Um exemplo, Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, muitos cristãos, eles têm a vida eterna em Cristo, mas estão colhendo consequências de suas desobediências. Estão colhendo, sabe, as suas rebeldias, as suas faltas, sabe, de coerência. Tu quer ver uma coisa? Um certo dia, eu estava, né, caminhando na rua, e eu encontrei um irmão muito calorento, né, da palavra e tal, e ele falou assim, poxa, vou fazer uma visita ali. E eu parei para ele, eu falei, mesmo? Aí ele falou, você está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para reunião na minha igreja. Ele falou, lá hoje também tem reunião lá na minha igreja, mas eu não fui lá não, vou fazer uma visita naquela outra igreja ali, que eu vou lá dar um brado lá. Eu falei, mas você não acha que não tá errado não? Tu falou com o seu pastor, com a sua liderança? Sabe o que ele falou? Pô, irmão, nós somos templo do Espírito Santo. Irmão, nós somos livres, não estamos presos a homem não. Eu fiquei quieto, não falei mais nada. Sabe por quê? Porque cada um dará conta de si mesmo naquele grande dia, como diz a Bíblia em Romanos. Eu fui para a igreja, depois de uma semana eu encontrei aquele irmão. E ele, sem se lembrar do que nós conversamos no meio do caminho, ele falou assim, lembra daquele dia que eu fui lá naquela igreja lá? Eu falei, lembro. Pô, eu fui lá dar um brado, cara, e tu não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Uma orgia aí, uma guerra, tem que ver, o pastor se levantou contra mim lá, os irmãos começaram a me reprimir. Sabe por causa de uma palavra que eu falei lá? Tu tem que ver, cara, aí. Me falaram que eu era até endemoniado, que eu saí de lá muito mal, nunca mais vou naquela igreja. Aí eu ouvindo ele, eu peguei e falei assim, mas lembra que eu falei para você que tinha culto na tua igreja? E você falou que você é templo do Espírito Santo, que homem não manda em você? Isso daí foi desobediência, irmão. Você tem que obedecer seu pastor. Caso contrário, você sai de lá, vai para outro lugar. Aí ele abaixou a cabeça e falou, poxa, é verdade, você está certo. Não era para eu ter ido naquele lugar, era para eu ter pedido assim, autorização do pastor. Aí saiu, aí ele foi para um lado, eu fui para o outro, e eu fui pensando nisso. Eu falei, poxa, eu já fiz muito isso, né? Eu já fiz muito isso. Eu, muitas das vezes, não ia no culto de sexta-feira dos ministérios que tinha lá de evangelismo, lá na reunião, para eu ir numa vigília, para virar a noite. E toda vez que eu fazia isso, quando eu voltava da vigília, eu voltava vazio. Não recebia nada. Por quê? Porque o problema não está na vigília, o problema estava em mim. Entendeu? Muitas vezes o problema está em nós, não está no local onde nós estamos. O problema está dentro de nós, o pecado, a consequência, aquilo que veio para se cumprir. Depois de 3 anos e meio, foi alcançado pelaquela maldição que ele lançou lá atrás, ó. Desde a morte de Davi até o reinado do seu filho, depois de 3 anos, dá mais de 3 anos, a consequência dele chegou até ele. E foi com morte. Qual é a palavra que eu tenho para a igreja hoje? Qual é a palavra que eu trago, entendeu? Para você nesta manhã. É que vocês estejam bem certos
que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Quando você se volta contra um homem ou uma mulher de Deus, a consequência vem. Quando o bispo e a bispa se voltam contra a propriedade de Deus que são vocês, a consequência vai chegar sobre nós. Por quê? Porque nós, todos, somos o quê? Morada de Deus. Nós não somos astro, ilustre, separado, não. Nós somos pessoas igual a vocês, mas com funções diferentes. Se eu não vigiar, sobre mim vem maldição por tocar na menina dos olhos de Deus que somos nós. Entendeu? Toda palavra que você levantar contra qualquer homem de Deus ou mulher de Deus, seja aqui dentro da igreja ou fora, cuidado. Sobre a tua vida pode vir consequência. A sua vizinha, o seu vizinho é crente, não lança maldição sobre eles. Respeita o limite e até onde ele alcançou, que é o Evangelho. Porque ele vai dar conta a Deus dos seus atos. Ele vai dar conta a Deus daquilo que ele se diz, né? Se diz ter salvação. Porque nós não estamos preocupados em a pessoa dizer que é crente. Nós estamos preocupados com o que sai da boca da pessoa e da maneira que ela procede. Então, eu e você, todo o ministério aqui, temos que ter cuidado. Passou na rua, alguém te praguejou, entrega para Deus. Passou na rua, alguém não te deu a paz do Senhor, fica em paz. Não se aborreça com isso. Nós sabemos que tem um povo que não dá paz, nós sabemos que tem um povo que dá paz, nós sabemos que tem um povo que age de maneira diferente. O importante é você andar no que está escrito em Hebreus, capítulo 13. Deixa eu ler aqui para eu não falar erroneamente ou errado, né, diante, né, da igreja e de todos que estão ouvindo esta pregação. Aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É isso aí, ó. Tem pessoas que ela não está em paz dentro da sua comunidade. Aí ela sai da sua comunidade e vai para outra. Chega lá, ela se contamina. Aí, meu amigo, é tarde. Aí é só Deus. Só Deus para nos guardar. Eu quero nesta hora, assim, deixar, louvado seja Deus, essa palavra para a igreja e dizer para a igreja não deixar de vigiar. Vigiar, não deixar de vigiar na sua vida pregressa, na sua vida de prática neste mundo, porque nós estamos vivendo dias difíceis, como falou a missionária Jéssica, dias complicados que eu e você temos que estar atentos nas últimas coisas que estão acontecendo na terra. Amados, um dia todos nós vamos morrer, entendeu? Ninguém vai ficar vivo para sempre. Pode acontecer agora de Jesus voltar e arrebatar a igreja.
ou não pode acontecer até chegar o dia do meu sepultamento, do sepultamento dela, de todos aí, e a igreja continuar pregando na terra. Nós não podemos ficar andando aterrorizado, com medo. Muitos crentes estão com medo, né? Sai uma doença, entra outra, sai um vírus, entra outro. Mas por que tanto medo do vírus, dessa doença? Porque mata. E se matam, por que estão dando liberdade para ele? Você não está vendo o que vai acontecer no Rio de Janeiro? Réveillon. Você não está vendo o que vai acontecer em fevereiro? Carnaval. Você não está vendo o que vai acontecer daqui mais para frente? Liberação dos blocos. Para de ser enganado pelas trevas. Confia na palavra de Deus. Deus vai te guardar. Como eu me conheço como gente, eu sempre tive resfriado desde pequeno. Sempre fiquei ruim. Sempre fiquei aí, sabe? Assim, nessa situação que muitos se encontram. Mas Deus me guarda e Deus me livra até hoje, nessa idade. De 40 e poucos anos de idade. Minha esposa é testemunha. Às vezes ficava na coberta lá, antes de chegar esse vírus aí, né? Eu ficava debaixo da coberta, sentindo um frio, porque eu estava com febre, e um calor de 40 graus, e ela, vou te levar para o hospital. Eu falei, não, não me leva não, vou orar a Deus, vou ficar bom. Era testemunha disso. Ia por debaixo do chuveiro, jogava água gelada, tomava um chá lá que a gente tem, e depois de 2, 3 dias estava em pé. Mas se eu me aterrorizar e eu ficar com medo, eu vou me entregar a essas doutrinas falsas que é lançada aí no mundo. Quantas pessoas tomaram vacina e morreram? Quantas pessoas tomaram vacina e estão pior do que antes? Confia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Diz a palavra de Deus. Porque morreram e não morreram, irmão. Nós estamos na igreja para quê? É para encontrar com o Senhor Jesus. Para encontrar com o Senhor Jesus, aleluia, tem que sair desse mundo. Glória. Amém? Vou convidar aqui a bispa para estar orando pela sexta. E estarei dando término a esta